A próxima propriedade dos logaritmos é o logaritmo de um quociente. Se eu tenho o logaritmo de x dividido por y na base b, isso é igual ao logaritmo de x na base b menos o logaritmo de y na base b. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero calcular o logaritmo de base 3 de 1 sobre 27. Bom, eu acho que eu já devo ter feito isso nos vídeos de introdução, né? Nós sabemos que nós podemos reescrever 1 sobre 27 como 1 sobre 3 ao cubo, que é igual a 3 na menos 3. Né? Daí eu ficaria assim, logaritmo de 3 na menos 3 na base 3 é igual, então, a menos 3. Né? A gente só, quando as bases são iguais, a gente só copia o expoente, né? Porque 3 na menos 3 é 3 na menos 3. Mas vamos resolver isso aqui usando as nossas propriedades. Ou a nossa propriedade aqui. Bom, isso aqui, como eu tenho uma divisão, eu posso escrever assim, logaritmo de 1 na base 3 menos o logaritmo de 27 na base 3. Certo? Sempre o numerador primeiro e daí menos o logaritmo do denominador. Então, isso é igual a 3 na quanto dá 0? Aliás, 3 na quanto dá 1? Qual é a potência que eu elevo 3 para chegar no 1? Bom, a potência é 0, né? Então, esse logaritmo aqui é igual a 0 menos 3 elevado na quanto dá 27? Bom, é 3, né? Então, isso aqui é 3. Então, vai ficar 0 menos 3, que é igual a menos 3 a resposta. Que é a resposta que nós chegamos antes, né? Agora, vamos fazer uma questão aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Determinar o valor do quociente A dividido por B com A maior que zero e B maior que zero na equação logaritmo de B na base 3 é igual ao logaritmo, aliás, menos o logaritmo de A na base 3 é igual a menos 4. Ele quer que eu determine o valor do quociente A dividido por B. Então, bom, eu sei que eu tenho uma subtração de logaritmos de mesma base. Então, eu posso aplicar essa propriedade aqui ao contrário e transformar isso num logaritmo de uma divisão. E daí eu vou ter um logaritmo de B dividido por A na base 3. E é quase isso que nós precisamos, né? Nós queremos saber o valor de A dividido por B. Então, vamos lá. Isso vai ser igual ao logaritmo de B dividido por A na base 3, que é igual a menos 4. Certo? Eu só apliquei a propriedade, só que a propriedade no sentido inverso. Né? Ao invés de transformar a divisão numa subtração, eu tenho a subtração e transformei numa divisão. E claro que eu só posso fazer isso porque a base dos dois logaritmos é a mesma. Né? Agora, vamos aplicar a lei geral dos logaritmos. A base elevado no logaritmo é igual ao logaritmando. Então, B dividido por A é igual a 3 na menos 4. E agora vem o truque, né? Eles querem saber o que é A dividido por B. E eu calculei o que é B dividido por A. Então, como é que a gente pode calcular o A dividido por B? Bom, eu posso inverter essa equação, né? Se eu elevar o B dividido por A na menos 1, eu vou fazer o inverso. Eu vou ficar, então, com A dividido por B. Só que tudo que eu faço de um lado de uma equação, eu tenho que fazer do outro lado também. Então, se eu elevo o lado esquerdo na menos 1, eu tenho que elevar o lado direito na menos 1 também. Então, nós vamos ficar com A dividido por B, certo? Elevar na menos 1 é literalmente inverter, né? É só inverter e elevar no expoente mais 1, só que expoente mais 1 a gente não precisa nem escrever, né? Então, é simplesmente A dividido por B, que é igual a... Agora, como eu tenho uma potência de potência, o que a gente faz? A gente multiplica os expoentes. Então, vai ficar 3 elevado na menos 4 vezes menos 1. Portanto, A dividido por B é igual a 3 elevado na mais 4, né? 3 elevado na mais 4. 3 elevado na mais 4 é igual a 81. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 81. Então, o valor de A dividido por B é igual a 81.
Certo? Eu espero que você tenha entendido o que a gente fez aqui. A gente literalmente, vamos inverter isso aqui, vamos elevar na menos 1 para inverter. Só que tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado da equação também. E é bem importante que você esteja bem familiarizado com os expoentes negativos, né? Então você pode assistir lá os vídeos sobre expoentes negativos se você ainda tem alguma dificuldade com eles. Agora, um último exemplo dessa propriedade. O logaritmo de 24 na base 2 menos o logaritmo de 3 na base 2. Qual é o valor disso aqui? Você pode dizer, eu não tenho como calcular esses valores aqui sem uma calculadora, né? Porque não existe nenhum número inteiro que, se eu elevar o 2, vai chegar no 24, né? 2 ao cubo é 8, 2 na quarta potência é 16, 2 na quinta potência é 32, então vai ser um número irracional isso aqui. Isso aqui também vai ser um número irracional, né? Porque 2 elevado, eu não tenho nenhum número inteiro que, se eu elevar o 2, vai chegar no 3. Então eu não tenho como calcular isso aqui sem uma calculadora. Mas a resposta é, você tem como. E você pode, para fazer isso, é só aplicar a propriedade aqui do quociente, só que ao contrário. Como eu tenho uma subtração de logaritmos de mesma base, eu posso transformar isso no logaritmo de um quociente. Então, isso é igual ao logaritmo de 24 dividido por 3 na base 2. Né? Só apliquei a propriedade ao contrário, em vez de partir da divisão e transformar numa subtração, eu fiz o contrário. Né? Eu tinha a subtração e transformei na divisão. Então, isso vai ser igual ao logaritmo. 24 dividido por 3 é 8, na base 2. Bom, 2 elevado a que potência dá 8? Bom, 2 elevado ao cubo dá 8, né? Então, a resposta é 3. Agora, vamos para a propriedade da potência. Propriedade da potência. E antes de enunciar a propriedade, só ver um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho o logaritmo na base b de 2 ao cubo. Eu posso reescrever isso aqui como logaritmo na base b. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Agora eu posso aplicar a minha regra do produto, né? Eu posso transformar esse logaritmo de um produto em uma soma de logaritmos. Então vai ficar o logaritmo de 2 na base b, mais o logaritmo de 2 na base b, mais o logaritmo de 2 na base b. Agora, o que eu tenho? Eu tenho o logaritmo de 2 na base b, mais o logaritmo de 2 na base b, mais o logaritmo de 2 na base b. Bom, isso é 3 vezes o logaritmo de 2 na base b. Certo? Ele está sendo somado a ele mesmo 3 vezes. Então, 3 vezes o logaritmo de 2 na base b. E o que então, basicamente, digamos assim, nós simplificamos essa expressão aqui. E o que aconteceu, basicamente? Bom, basicamente, esse expoente 3 aqui, que estava elevando 2, ele passou para frente do logaritmo multiplicando. Né? Foi isso que aconteceu. O 3 estava aqui no expoente e passou multiplicando. E esse resultado ele é válido no geral. Se eu tenho o logaritmo de x na n na base b, isso é igual a n vezes, eu vou escrever entre parênteses aqui para não confundir, é igual a n vezes o logaritmo de b, aliás, o logaritmo de x na base b. Então, basicamente, o meu expoente ele pode descer multiplicando. Então, vamos supor que eu quero calcular o logaritmo de 1 sobre a raiz cúbica de 625 na base 5. E nós já calculamos isso aqui num dos vídeos de introdução, mas vamos fazer agora usando as propriedades, talvez vai ficar mais fácil de entender. Bom, eu posso aplicar aqui a minha propriedade a propriedade do quociente, né? Então, isso é a mesma coisa que o logaritmo de 1 na base 5 menos o logaritmo da raiz cúbica de 625 na base 5, que é igual a... Bom, logaritmo de 1 na base 5 é zero, né? Porque 5 elevado na zero dá 1. Então, isso aqui é igual a zero, não preciso nem escrever. Então, vai ficar menos o logaritmo de 5, aliás, o logaritmo... O que é a raiz cúbica de 625? Raiz cúbica de 625 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 625. Se você fizer a fatoração, e nós já fizemos no vídeo anterior, então não vou repetir todo o processo de novo, é igual a 5 na quarta potência. Então, isso é igual a 5 elevado na 4 terços.
né? Nós já sabemos que nós podemos transformar uma radiciação em uma potenciação, né? O expoente vira numerador e o índice vira denominador de um novo expoente. Então, isso é a mesma coisa aqui. Logaritmo. Raiz cúbica de 625 é a mesma coisa que 5 na 4 terços. E, claro, eu estou calculando o logaritmo na base 5. Então, isso é igual a menos... Esse expoente 4 terços pode passar aqui para frente multiplicando. Então, vai ficar menos 4 terços vezes o logaritmo de 5 na base 5, que é igual a... O que é o logaritmo de 5 na base 5? 5 elevado na que potência dá 5? Bom, 5 elevado na 1 dá 5, né? Então, vai ficar menos 4 terços vezes 1, que é igual a menos 4 terços. Então, a resposta disso aqui é menos 4 terços, exatamente o que nós chegamos lá no vídeo anterior de introdução aos logaritmos, mas nós precisamos fazer uma fatoração, nós precisamos simplificar isso aqui bastante, mas com as propriedades os cálculos ficam mais fáceis. Então, era isso e até o próximo vídeo nós vamos ver a mudança de base dos logaritmos.